Muito bem, senhores. Eu sou o professor Sérgio Fernando Maciel Correia. Sou docente do Instituto Federal Catarinense, o campus de Videira, e esta é uma aula para acadêmicos de Ciência da Computação na disciplina Ciência, Tecnologia e Sociedade. Muito brevemente está aqui projetado o nosso plano de ensino, que é dividido em 3 partes, e nós estamos brevemente começando a colocá-lo em prática. Estamos, portanto, na unidade 1, que tem por tema o contexto da tecnologia na nossa sociedade. Se vocês forem puxar pela memória, vão lembrar que nas aulas anteriores, nas 2 ou 3 aulas anteriores, nós tratamos do contexto histórico-sociológico desta disciplina e as temáticas que ela tem por objetivo analisar e estudar. Se vocês forem lembrar, o professor Sérgio ofereceu para vocês uma discussão de como esse tipo de disciplina está presente nos currículos escolares ao redor do mundo, em universidades, e a gente terminou por analisar um artigo científico que tinha por tema o ser humano na idade da técnica. De longe, a grosso modo, esse texto científico que nós trabalhamos, ele parecia uma grande salada de frutas, por versar sobre mitologia grega, sobre tragédia grega, sobre mitos cristãos, sobre a história da tecnologia ao longo dos 2000 anos no Ocidente, e desembocou em questões nossas como a Segunda Guerra Mundial, né? E como a técnica ali esteve em jogo, né? Na questão da guerra. Então esse texto permitiu o quê? Entendermos que quando falamos de tecnologia não tem uma única disciplina que dá a palavra final sobre isso, mas a abordagem ela pode se dar exatamente por diversos olhares, pela interdisciplinaridade, pela multidisciplinaridade. Então vocês podem muito bem ter esta aula com um professor da área técnica, com um sociólogo, com um historiador, com um filósofo, que é o meu caso, que de certa forma essas pessoas vão dar conta de atender, né, o que é uma disciplina de Ciência, Tecnologia e Sociedade no contexto deste curso de Ciência da Computação. Muito bem, esta foi uma leve recapitulação. Vamos entrar hoje, ainda na unidade 1, o 5.1.2, o tema é o paradigma da guerra, questões econômicas e a inovação tecnológica. Para isso, o professor Sérgio vai oferecer para vocês uma breve discussão sobre a história da guerra e, no final do vídeo, encaminho a leitura de um artigo e a discussão dele. Então, vamos ao conteúdo novo, o paradigma da guerra, as questões econômicas e a inovação tecnológica. Aqui está o meu mouse. E aqui estão os meus slides. Recolhemos a barra lateral e maximizamos a apresentação. Claro, para ficar bem legal, damos um zoom. Bom, o tema dessas lâminas é a guerra e os avanços tecnológicos. Vou diminuir o zoom aqui, não funcionou. Muito bem, então vocês vão encontrar aqui uma discussão sobre a Primeira Guerra Mundial e sobre a Segunda Guerra Mundial e a famosa Guerra Fria. Então, quando a gente fala da Primeira Guerra Mundial e das suas consequências, sobretudo, a gente encontra aqui alguns feitos. Lembrando aquela velha frase de Nietzsche, escrita lá no século XIX, muito mais coisas foram feitas em nome da guerra do que
em função do amor ao próximo. Com esta aula, quero mostrar para vocês que Nietzsche, de certa forma, tem muita razão. Então, em nome da guerra, se fizeram mais coisas, muito mais coisas que em nome do amor ao próximo. Vocês podem contestar o Nietzsche, não contestem a mim, foi ele que escreveu. A primeira questão aqui, o aço inoxidável, né? Que, segundo a história, é um invento lá da Primeira Guerra Mundial, exatamente na busca de obter armas mais resistentes, que não enferrujassem, enfim. Isso foi desenvolvido graças a uma ciência chamada metalurgia, né? E que tem a ver com aço cromado. Então a gente vê aqui que as nossas panelas brilhosas, né? Elas não foram feitas em função de qualquer coisa, né? Um segundo invento aqui, que é o absorvente íntimo, ou a fralda descartável, né? Que surgiu na Primeira Guerra Mundial também. Não com o objetivo de facilitar a vida das mulheres, não por amor às mulheres, mas exatamente como uma forma de curativo, né? Uma forma de curativo. Exatamente para conter as hemorragias, né, que os feridos em guerra eles sofriam. Então temos aqui mais uma questão que foi aperfeiçoada, mas que surgiu lá no contexto da Primeira Guerra Mundial. O arame farpado, que também, pela história, surgiu durante a Primeira Guerra Mundial, exclusivamente nas guerras de trincheiras. Então, a cerca de arame farpado não é uma coisa tão antiga assim, mas ela é uma criação de guerra também, com o objetivo de organizar as trincheiras e que serviu e serve para, hoje não tanto, né? Mas serviu para cercar propriedades. Outra questão importante, o gás, né? O gás surgiu na Primeira Guerra Mundial. O gás era levado para perto dos inimigos, depois esperava-se que o vento espalhasse e todo o resto até haver a combustão. Então, o gás de cozinha, ou gás, como é que a gente conhece, também não foi feito, não foi produzido em função da melhor qualidade de vida dos cozinheiros, que não precisavam cozinhar em fogões a lenha ou a carvão, mas também um aparato, né, uma criação da guerra. Isso tudo na Primeira Guerra Mundial, né? Início do século XX até 1918. O zíper, que não é uma criação também em função da melhor forma de organizar a roupa, mas como algo que facilitasse a vestimenta, né? Da roupa de guerra. Se a gente for ver, por exemplo, os bombeiros, tem uma prova lá, mesmo para quem vai ser bombeiro voluntário, que é vestir o uniforme, por exemplo, de combate ao incêndio em menor tempo. Então, essa guerra, essa forma de se preparar em menor tempo para ir para o combate, em função disso foi criado o zíper, né? O zíper, então, não foi feito para melhorar o aspecto das calças de brim, mas sim para os soldados se vestirem melhor. A aviação, né? A aviação também tem um histórico bem colocado na Primeira Guerra Mundial. Surgiu na Primeira Guerra Mundial, inventado por Santos Dumont, vocês podem contestar. Nesta época surgiu o piloto de caça. 23 de julho de 1939, Dumont suicida-se ao ver sua invenção ser utilizada como arma de destruição. No primeiro momento, os aviões não tinham armas, os soldados utilizavam armamento comum, só depois o armamento foi implementado no avião. Sobre a história da aviação, a Guerra do Contestado, nossa história local aqui, ela também tem um pé na Guerra do Contestado, que teve sua culminância em 1912, né? Portanto, bem no contexto da Primeira Guerra Mundial. Ela também teve ataque aéreo, um reduto de jagunços com metralhadora, né? Então, a nossa história, a história da Primeira Guerra Mundial também ressoa aqui no contexto do contestado, né? Contexto contestado, olha que redundância. Tanque de guerra.
também uma invenção da Primeira Guerra Mundial. Surgiu com o objetivo de ter um carro blindado que carregasse o armamento durante a guerra. O nome tanque vem em sinônimo do tanque de água que era feito de metal. Então, tanque de guerra, mas não de água, mas um tanque para carregar armas e soldados. Depois, submarino. Submarino é outra invenção da Primeira Guerra, uma estratégia contra bloqueio, um automóvel com alta velocidade de alcance, né? Por via marítima. O rádio, as telecomunicações, portanto, aqui, né? Surgiu com o objetivo de comunicação em meio à guerra para facilitar na hora de enviar estratégia aos soldados. Também uma invenção da Primeira Guerra Mundial. Raio-X portátil surgiu durante a Primeira Guerra Mundial com o objetivo de facilitar na medicina, já que a radioatividade já havia sido descoberta, mas as máquinas de raio-x eram enormes, então a cientista polonesa, Marie, inventou o raio-x portátil. Então, nada de amor ao próximo com a medicina, mas enfim, também um artefato de guerra, né? Bastante interessante, utilizado aí em larga escala. Chegamos então na Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, na qual a área de vocês tem muita importância, né? Eu não vou... existe um filme que não sei se ainda está na Netflix, muito provavelmente alguns de vocês já viram, que é o filme O Jogo da Imitação, cujo o personagem principal é Alan Turing, né? E vocês, neste filme, vocês conseguem perceber claramente o paradigma da guerra, a disputa econômica em torno do financiamento tecnológico, vem questões de gênero, aí pode-se discutir a partir desse filme qual que é a presença, a função da mulher na ciência, vem questões de homofobia, ou não diria homofobia, mas de desigualdade de gênero, dado que, se vocês conhecem a história de Alan Turing, ele cometeu suicídio, né, no meados dos anos 50, exatamente por estar recebendo, ser condenado a tomar hormônio, né, e tratamento químico em função da sua homossexualidade. Então é um filme muito rico, que permite a gente entender a história da computação, compreender bastante a função da guerra no desenvolvimento e a inovação tecnológica, permite a gente entender como a economia financia ou não financia a inovação, o Estado, no caso, e permite a gente entender essas questões ético-políticas que estão envoltas também quando a gente fala de inovação e de tecnologia. Então, até o final desta unidade eu vou ver se eu consigo disponibilizar o filme, aqueles que não têm Netflix, e talvez a gente crie um trabalho a partir desse filme. Mas o filme, até então, estava postado lá na plataforma da Netflix. Então, vamos lá. Causas, consequências, produções que surgiram pós Segunda Guerra, ou seja, a Guerra Fria, né? Míssil balístico, para o qual é muito importante coordenadas de GPS, por exemplo, para o qual é muito importante inteligência artificial, para o qual é muito importante cálculo matemático, foguetes para chegar, aliás, estamos no contexto aí das eleições americanas, né? Chegaram na Lua, criaram ônibus espaciais, estações espaciais, mas ainda não conseguiram chegar ao veredicto de quem é o presidente. Hoje, 5 de julho, 5 da tarde. Então, os foguetes, né, uma grande invenção aí que tem muita tecnologia envolta, muita computação, muitos algoritmos, inteligência artificial, etc, etc. A internet, como eu já adiantei ali antes, a gente sabe que Alan Turing ele trabalhou com uma equipe em função para decodificar as comunicações alemãs,
por meio de algoritmos e de inteligência artificial, né? Criando a chamada máquina de Turing. Tudo isso deu base para a rede mundial de computadores, a internet, essa coisinha sem a qual a gente não vive hoje no mundo dos vivos, né? Então, muito importante aí também uma criação da guerra. Satélites, muita tecnologia envolta. A NASA, GPS que hoje não está acoplado aos automóveis, né, mas está aqui no nosso celular ou até mesmo no nosso relógio, né? Até mesmo no nosso relógio. Então, hoje nós somos facilmente rastreados, localizados. Aliás, para o marketing, muito mais importante, é tão importante quanto saber as nossas aptidões para o consumo, quanto saber a nossa localização, né? Isso é uma questão do governo dos algoritmos. E tudo isso em função dos aplicativos de geolocalização que são também produtos de guerra. Forno de micro-ondas também é uma outra criação. Câmera digital, controle de tráfego aéreo, antibióticos e assim por diante. Serviços de ambulância para salvar os feridos, né? 192, o SAMU. Com isso, meus queridos, espero ter explanado aqui brevemente e rapidamente essa questão de avanços tecnológicos e sua relação com a guerra. Agora vamos ao terceiro e último momento desse vídeo. Está aberto aqui, depois vocês vão encontrar o link para este artigo, cujo título é Paradigma Tecnológico e Guerra, a importância da inovação para o poder de combate. Vocês vão encontrar o link para esse artigo na descrição do vídeo e nós, semelhante atividade, àquela outra atividade anterior, vamos trabalhar com essa aqui, com uma pequena diferença. Nesta atividade vocês têm a opção de trabalharem em duplas. Caso alguém queira fazer sozinho, tudo bem, é livre para fazer sozinho. Mas vocês podem trabalhar em duplas. O que tem que fazer? Olhar esse artigo que tem 14 páginas e encontrar lá 3 informações, 3 argumentos que vocês na leitura julgarem importantes e vocês destacam, retiram isso e justificam por que vocês consideram aquele argumento, aquela informação importante. Então, 1, 2, 3 informações ou argumentos que vocês consideram importantes do artigo justificado. Em seguida, vocês destacam ou elaboram 2 perguntas que promovam alguma discussão a partir do conteúdo do artigo. Então, não é perguntar, por exemplo, quem são os autores do artigo. Isso é como perguntar qual a cor branca do cavalo branco esbranquiçado de Napoleão. Não é isso que eu quero. Quero que vocês construam 2 questões que promovam algum tipo de discussão, algum tipo de debate, algum tipo que exige de nós alguma argumentação para responder. Faremos isso na próxima sexta-feira, 9 horas da manhã, dia 13, sexta-feira 13, às 9 da manhã. Entramos lá no Google Meet e as duplas ou os indivíduos vão explanando os seus 3 conceitos e fazendo suas questões e a gente entra, faz a discussão. Dito isso, meus queridos, 20 minutos de aula, termino por aqui. Breve revisão. Vocês encontraram nesse vídeo, então, um resumo das atividades anteriores, uma explanação sobre a guerra, a inovação tecnológica e a inovação, a guerra, a economia e a inovação,
E por fim vocês encontraram, tem então um trabalho a ser encaminhado, que é a leitura deste artigo, cujo título é Paradigma Tecnológico e Guerra, a partir do qual vocês vão retirar 3 conceitos fundamentais, justificados, e elaborar 2 questões. Esse trabalho pode ser feito individualmente ou em dupla. E vai ser socializado numa reunião virtual via Google Meet, sexta-feira, 13 de novembro, às 9 da manhã. Dito isso, fico por aqui. Qualquer coisa é só chamar. Abraço!